Os senhores lembram que logo após as eleições de 2012, o governador Eduardo Campos, nos primeiros pronunciamentos após as eleições municipais, já apontava o tema rediscussão do Pacto Federativo como um dos temas sobre os quais nós deveríamos, os gestores públicos, os políticos, o Congresso Nacional, se debruçar para que nós tivéssemos efetivamente conhecimento das dificuldades que os entes subnacionais enfrentam no Brasil. Nós vivemos um modelo tributário que, na sua origem, foi organizado num sistema político que vivíamos ali naquele momento, na década de 60, a ditadura militar. E, efetivamente, o modelo e o sistema tributário reproduziam a visão de um sistema político concentrador, autoritário, que tratava os entes subnacionais, estados e municípios, na base da vassalagem, da submissão, que era um modo de acentuar o controle exercido pelo governo da União e pelo poder central. Ao longo dos anos, arrefecendo a ditadura militar, as ruas do país foram trazendo os ventos de renovação democrática. E na Assembleia Nacional Constituinte, que resultou no texto constitucional que está em vigor, com todas as emendas que lhe sobrevieram, nós tivemos uma rediscussão absoluta do modelo de compartilhamento das receitas com estados e municípios. Ali, naquele momento, ficou estabelecido que 77% das receitas arrecadadas pela União seriam compartilhados com estados e municípios, que era uma forma do texto constitucional dizer que o Estado democrático de direito, que a Constituição cidadã, que atribuía a estados e municípios inúmeras políticas públicas e cada vez mais tarefas e competências que só poderiam ser enfrentadas por um modelo que compartilhasse também os recursos correspondentes e respectivos, porque não se faz política pública sem recursos públicos. Com o passar do tempo, a União, com força numa voracidade fiscal que é de todos conhecida, ela terminou por elevar a carga tributária, uma carga tributária que muitas vezes é duríssima para o setor empreendedor deste país, e o que é certo é que a União foi aumentando a carga tributária através das contribuições sociais, precisamente aqueles tributos que não são compartilhados com estados e municípios. O que é certo é que aquele modelo democrático que trazia para esses entes, estados e municípios um volume de recursos à altura dos desafios que estavam colocados pelo texto constitucional para esses entes, foi sendo, ao longo dos anos, completamente desfigurado, de modo que, 20 anos depois, nós temos uma completa inversão dessa equação e aqueles 77%, em torno de 80%, que eram compartilhados com estados e municípios, hoje, apenas em 2012, números de 2012, estes números se reduziu a apenas 37%. É óbvio que essa alteração, essa desfiguração daquele modelo que foi colocado no momento do legislador constituinte e fortalecido por normatizações posteriores, ele trouxe a situação do federalismo chamado por alguns de federalismo de pires na mão, que é a realidade que é enfrentada não apenas pelos municípios de Pernambuco, pelos 184 municípios de Pernambuco, mas pelos mais de 5.000 municípios do Brasil que vêm em todas as regiões. E o trabalho feito pela Confederação Nacional vem dando conta disso numa luta intensiva, cotidiana, intestina, muitas vezes mal compreendida, de que efetivamente essa discussão, que lá em 2012 o governador apontava como fundamental, ela ganhou não apenas a realidade dos municípios brasileiros, mas a realidade com muita força no Congresso Nacional, e hoje ela está efetivamente na ordem do dia da política brasileira. A MUP, senhor presidente, que já vinha e tem uma tradição de energia, de combatividade em torno das bandeiras municipalistas,
sob o seu comando, sob a sua presidência, ganhou ainda mais energia, ainda mais força, por força de um compromisso e de um espírito público que Vossa Excelência demonstra na condução como gestor talentoso, competente, que é da sua cidade, no sertão do Pajeú, Afogados da Ingazeira, mas principalmente pela compreensão de que, apesar de todos os avanços que tivemos com a redemocratização, com a estabilização da moeda, com o controle da inflação, com o saneamento das contas públicas, com a lei de responsabilidade fiscal, com a inclusão social, todas essas conquistas fruto de muitas gerações e de vários grupos políticos que se sucederam, desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Itamar Franco, o presidente Lula com os programas de inclusão social, mas efetivamente chegamos no momento em que essas conquistas estão começando a ser ameaçadas por um modelo federativo que põe os municípios brasileiros de joelhos diante do poder central. E é por isso que esse tema, que já tratamos em várias ocasiões, ele continua presente na realidade dos municípios, porque, além disso, nós tivemos um agravamento dessa situação, além da voracidade fiscal da União, apenas pela via das contribuições sociais. Nós tivemos lá em 2008, por conta da crise econômica que se abateu sobre o planeta e o Brasil, embora tenha se protegido dessa crise, foram adotadas medidas anticíclicas para enfrentar um momento de crise econômica que se mostraram, naquele momento, adequadas. Medidas que garantiram o consumo, que estimularam os empregos nas regiões mais desenvolvidas do Brasil e que foram fundamentais para que o Brasil pudesse, a economia voltasse a crescer, ali muitas vezes provocada pelo entusiasmo do presidente Lula, que dizia: estamos em crise, vamos consumir. O que muitos julgavam o desatino do presidente da República era a energia do presidente Lula, compreendendo que, diante das dificuldades, nós temos que ir para cima. E, naquele momento, essas medidas anticíclicas foram suficientes a proteger o Brasil de uma crise que se aprofundou. E, em 2011, uma recidiva dessa crise trouxe ao Brasil a necessidade de rediscussão de outras medidas, não apenas aquelas que protegiam a indústria e os empregos da região mais desenvolvida do país. O que é certo é que essas medidas de desoneração tributária agravaram sobremaneira um modelo tributário que deixou os municípios de pires na mão. E essas medidas de desoneração, que ainda agravam fortemente, e eu vi os números aqui mostrados pela Confederação, que Pernambuco perdeu 500 milhões de suas receitas por força da desoneração tributária. 2 FENs foram perdidos por força dessa desoneração, que vem gravando fortemente o interesse dos municípios brasileiros. Além disso, também foi referida aqui pela exposição feita pelo representante da Confederação, nós temos políticas nacionais, pisos nacionais, que, sem dúvida nenhuma, apontam para o fortalecimento de categorias como a do magistério, como a dos professores, mas que não podem se impor de modo uniforme a realidades econômicas inteiramente distintas, porque o Estado do Piauí, o Estado do Pernambuco, não tem a mesma capacidade de responder a essas políticas e a esses pisos nacionais, porque a sua economia não suporta e é preciso se rediscutir formas alternativas de prestigiar essas carreiras que são fundamentais num tema como a educação e tantos outros. Além disso, nós tivemos aqui no Nordeste que, apesar de todos os programas de inclusão social, nós temos ainda, lamentavelmente, os piores indicadores sociais, como apresentado. Peguei ainda o resto da palestra, o finalzinho da palestra da professora Tânia Bacelar, e nós podemos ter a convicção de que, apesar de todos os avanços do Nordeste e as regiões periféricas do Brasil, ainda amargam indicadores sociais gravíssimos. Tivemos muito progresso, redução da mortalidade infantil, melhoria do IDH, melhoria na educação básica, na saúde básica, mas ainda temos, lamentavelmente, os piores indicadores que o Nordeste e outras regiões periféricas do Brasil ainda apresentam, nos obrigando, os homens públicos, a rediscutir de forma corajosa, transparente, republicana, com interesse público,
um novo pacto federativo. Tivemos, além disso, de um modelo que se alterou ao longo do tempo, de medidas de desoneração tributária que foram agravando ainda mais a desfiguração desse modelo. Tivemos ainda, ao longo dos anos, o desmantelamento dos instrumentos de planejamento que serviam à discussão e ao enfrentamento das desigualdades regionais e sociais. Estruturas, autarquias como a Sudene e como a Sudam foram enfraquecidas ao ponto de hoje terem um papel absolutamente lateral no planejamento e no desenvolvimento de políticas de enfrentamento das desigualdades regionais. E culminando com tudo isso, senhor presidente, senhor senador Armando Monteiro, a maior seca dos últimos 50, 60 anos, fazendo com que a conjunção desses fatores perversos, de fato, se abata sobre o Nordeste brasileiro de uma forma perversa, principalmente sobre a realidade daqueles municípios que se encontram no semiárido nordestino, que, de fato, tem na seca o agravamento e o aprofundamento dessa crise federativa que preocupa aqueles que têm consciência da cidadania brasileira. E nós vivemos o ano passado um momento de radicalização da nossa democracia. Uns aproveitando esse momento de celebração democrática para expor a sua face conservadora, muitas vezes fascistas, adotando comportamentos absolutamente em desacordo com a ordem democrática e com o Estado de Direito. Mas o sentimento preponderante nas ruas, doutor Eduardo, era precisamente aquele que foi ecoado em todas as regiões, nas grandes cidades, nas médias cidades, nas pequenas cidades brasileiras, que deram conta de que a sociedade já não suporta um Estado oficial que dá as costas para o Brasil real. Já não suporta gestores públicos e políticas públicas que tratam a escola pública rigorosamente com desdém e em absoluto desapreço por uma educação que seja transformadora, que seja combustível de transformação e de ascensão social, como estamos fazendo com algumas políticas na educação aqui em Pernambuco, quando estudantes, filhos da classe trabalhadora, vão ter no estrangeiro não um curso de línguas, mas uma oportunidade de acreditar que é possível, através da educação, isso ser motivo de transformação social. O que disseram as ruas é que precisamos ter um Estado eficiente, um Estado democrático, um Estado republicano, um Estado transparente, mas fundamentalmente um Estado eficiente, onde a administração pública possa legar à grande maioria da sociedade, que não tem, muitas vezes, nenhuma proteção das políticas públicas, porque são, muitas vezes, desatenciosas, desdenhosas, relaxadas. Muitas vezes, essa política pública é fundamental para chegar à saúde pública de qualidade, segurança, transporte público, lazer. De modo que o que disseram as ruas buscando um Estado eficiente é o clamor federativo que se ouve nos municípios de Pernambuco, de todas as regiões e nos municípios do Brasil. O que se quer é que, para praticar políticas públicas de qualidade, para se ter o Estado eficiente que as ruas disseram que querem, é preciso ter dinheiro, é preciso ter orçamento, é preciso ter recurso público que possa fazer frente às prerrogativas, às competências e a um volume de desafios que está sob as costas do município, com a atenção básica e com todo... Já caminho para a conclusão, senhor presidente. Sou disciplinado. Mas, arrematando o que estou dizendo, na realidade, a mensagem que gostaria de deixar expressa aqui é que esse debate ele vai se aprofundar com a ajuda da AMUP, com a ajuda da Confederação Nacional dos Municípios, com a ajuda dos nossos parlamentares em Brasília. E aqui em Pernambuco nós estamos fazendo a nossa parte. Nesses 7 anos, nós temos um conjunto de elementos transformadores da realidade socioeconômica de Pernambuco que orgulha aos pernambucanos. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui e queremos que os municípios que serão ajudados nessa tarefa por medidas como as que foram anunciadas hoje de manhã, precisam ter condições de realmente responder ao clamor das ruas, que é o clamor que vai ecoar muito fortemente no Congresso Nacional, para a rediscussão de um pacto federativo que possa transformar o Brasil e seus municípios num país mais justo e solidário. Muito obrigado.